de trechos de livros da doutrina espírita que abordam o assunto. Perfeito? Um pouco d'água. Vamos lá. O primeiro livro que nós vamos abordar no dia de hoje é o Livro dos Espíritos, que fala o seguinte. Questão 918. Por que sinais pode-se reconhecer um homem o progresso real que deve levar seu espírito na hierarquia espírita? É uma pergunta. Então, nós temos as características do homem de bem. Primeiro, é indulgente para com as fraquezas dos outros, por saber que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo. Quem é aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não é vingativo. O homem de bem, então, não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para se lembrar apenas dos benefícios. Porque sabe que será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Lembra da oração do Pai Nosso? Né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem perdoado. Se você pratica o perdão, Deus também perdoa os seus equívocos. Tá? Do mesmo modo que você usar para julgar uma pessoa, você também será julgado. Na mesma medida que você usar para julgar alguém, essa mesma medida será utilizada para julgar você. Então, meus irmãos, percebe que é um espelho. Se você quer se beneficiar do perdão divino, né, você precisa também praticar esse perdão com seus irmãos. Porque é um espelho, tá? Seguindo. No Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós temos: bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 5, nós temos: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Ok? Seguindo. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é a tua opinião sobre isso? Assim diziam para tentar e terem de acusar Jesus. Porém, abaixando-se, pôs-se a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo Jesus falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Né? E ficou Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, perguntou: mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe então Jesus: também eu não te condenarei. Vai e não peques mais, para que coisas pior não te aconteça. Tá? Essa passagem está em João, capítulo 8, versículo de 3 a 11. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever. Eu vou repetir. Esta sentença faz da indulgência um dever. Ou seja, a gente, ao ser tolerante
com as falhas alheias, não é porque a gente é bonzinho, não. Porque a gente tem consciência de que também nós temos pecados. Nós temos consciência de que nós não somos perfeitos. Nós temos consciência das nossas próprias imperfeições. E lembra do orgulho? A gente precisa vencer o orgulho para clarear as nossas imperfeições. Ter essa consciência do que a gente precisa melhorar. Essa sentença, então, é um dever, né? É um dever praticar a indulgência, pois não há quem dela não necessite para si mesmo, tá? Ela nos ensina que não devemos julgar os outros com mais severidade do que nos julgamos a nós mesmos. Lembra que eu falei que é um espelho? Né? Nem condenar os outros aquilo que nós absolvemos em nós, né? Antes de censurarmos uma falta de alguém, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Meus irmãos, é muito comum, né, a gente perdoar os nossos, né, não julgar os nossos, ser indulgente com os nossos e apontar o dedo para o vizinho, e julgar o vizinho, e condenar o vizinho. Tá? Então, essa seleção, né, é o equívoco. Todos nós estamos no processo evolutivo. Nossos amigos, nossos familiares e também nossos irmãos, vizinhos, colegas de trabalho. Tá? Então, a gente precisa praticar a indulgência. Precisa praticar o perdão. Precisa praticar a benevolência. Perfeito? Seguindo. Um pouco d'água. A censura que se faz à conduta alheia pode ter dois motivos. Primeiro, reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último propósito nunca encontra desculpa, porque, no caso, só há maledicência e a maldade. O primeiro, que é reprimir o mal, pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque daí pode resultar um bem e porque, a não ser assim, jamais o mal seria reprimido na sociedade. Aliás, não compete ao homem auxiliar o progresso de seu semelhante. O que está aqui no Evangelho? Bom, o que é isso? Se você sabe que tem uma pessoa, por exemplo, que pratica o mal, né? Vamos imaginar um estuprador, né? Que está violentando uma outra pessoa, um outro ser humano, normalmente um ser humano indefeso, nos compete divulgar essa pessoa, né, às autoridades competentes, tá? Informar as autoridades competentes sobre isso. Por quê? Porque não fazer o bem também é pecado. Se você sabe que o mal está sendo praticado e não se mexe, não tem nada a ver com isso, você está praticando também um pecado, está sendo conivente com essa maldade. Então, conforme está no Evangelho, né, reprimir o mal também faz parte do processo de evolução. E lembre, meus irmãos, nós somos co-criadores. Né? Nós somos co-criadores. Porque se não fosse assim, o mal iria se alastrar. Perfeito? Então, quando Jesus fala para não julgar, só atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado, ele quer dizer em situações em que a gente não está reprimindo o mal, e sim satisfazendo o ego, tá? Uma vaidade nossa, um orgulho. Tá? Agora, se você está sabendo que há uma prática do mal, né, em alguma situação, você deve, e sim, é obrigado, tá, a informar as autoridades, para que as autoridades, então, tomem as suas providências. Perfeito? Porque não praticar o bem também é pecado. Você está sendo conivente com aquela maldade que está sendo efetuada. Ok? Seguindo. Não deve, pois, ser tomado em sentido absoluto este princípio. Não julgueis, né, se não quiserdes ser julgados, porquanto a lei mata e o espírito vivifica. Então, o que está no Evangelho é o seguinte: cuidado para não tomar esse ensinamento de Jesus do modo absoluto. Não vou julgar ninguém, nem aquela pessoa que está praticando mal. Não.
Você precisa tomar uma ação, né, para que ela deixe de praticar o mal contra aquele ser humano indefeso, tá? Seguindo. Jesus não podia proibir que se censurasse o mal, uma vez que ele próprio deu o exemplo, tendo-o feito em termos energéticos. Quis, porém, dizer que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Perfeito? Então, a autoridade para você censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Lembra do espelho? Isso aí. Seguindo. No Evangelho, por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo João, coordenação de Saulo César Ribeiro da Silva, nós temos: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar, sempre, a nossa situação como espírito decaídos, né? Todos nós, tá? Todos nós aqui encarnados somos espíritos decaídos. Nós praticamos muito equívocos no passado. Muito, muito. Nós somos filhos pródigos do universo. Nós nos afastamos de Deus. Agora está fazendo o caminho de volta. E para isso a gente precisa se humildar. Humildar perante Deus, tá? Entender, reconhecer as nossas sombras para poder dissipá-las, ok? A gente precisa se humildar perante Deus, ok? Na nossa situação, como espíritos decaídos, para não condenar esse ou aquele dos nossos semelhantes. Vai e não peques mais. Deve ser a nossa norma de conduta dentro do próprio coração. Afasta-se a erva do mal que nele viceje. Busquemos aprender que, se podemos julgar alguma coisa, julguemo-nos sempre em primeiro lugar. Então, ao invés de focar nossa bateria de esforços e críticas no outro, foca em você. Faz sua reforma íntima. Quais são as suas mazelas, aquela que você precisa compreender para poder, então, dissipar, para poder vigiar. Entenda, meus irmãos, o mal, ele não se dissipa sozinho. O mal que está dentro da gente, primeiro a gente precisa reconhecer. Ah, eu sou egoísta. Ah, eu sou vaidoso. Ah, eu sou sensual, como sedução para ter oportunidades, né? Ah, eu sou aquele que é invejoso, ciumento, fico irado com facilidade, perfeito? A cólera, né, toma conta dos meus pensamentos. Minha mente é sequestrada quando eu perco o controle da situação. Então, todas essas mazelas que estão dentro de nós, né, do nosso psiquismo, então, em primeiro lugar, a gente precisa compreender quais são essas mazelas que a gente precisa trabalhar. Compreendendo isso, a gente precisa, então, vigiar para que essas mazelas não entrem no automatismo, conforme nos ensina Joana de Ângeles. Vigiar sempre. E a partir do momento que a gente vigia e pratica o antídoto dessa mazela, a gente esvazia essa mazela. Por exemplo, se eu sou orgulhoso, eu tenho que praticar mais o quê? Caridade. Para poder... A caridade, a humildade, melhor dizendo, a humildade. A humildade é antídoto do orgulho. E aí eu consigo ser menos orgulhoso. Até dissipar. Você não luta contra o mal, você esvazia esse mal. Entenda, meus irmãos. Eu já citei aqui no canal o exemplo do padre Marcelo Rossi. Depois, quem tiver curiosidade, entra no YouTube, em que ele dá um testemunho no programa do Gentili, em que ele fala que durante muito tempo, algum tempo, ele tentou lutar contra o mal. Ninguém vence a luta contra o mal, porque, na realidade, as sombras estão dentro do seu psiquismo, faz parte de você. Você não tem como lutar contra você mesmo, você percebe? Você não tem como lutar contra as suas sombras, no sentido de luta, mas você tem como esvaziar. Um bom combate. O que é um bom combate? É praticar ações no sentido de esvaziar essa maldade, essa inveja, esse ciúme, esse egoísmo.
Então, você tem que praticar ações para esvaziar essa energia que está dentro da gente, essa tendência, esse automatismo. E ao praticar as boas ações, como ser indulgente para com todos, né? Ser benevolente para com todos, ser indulgente com as falhas alheias, praticando o perdão 70 vezes 7, né? Prestando assistencialismo, ajuda àqueles que estão em condições de necessidade, ser bom, procurar oportunidade o tempo todo para ser bom para com as pessoas. Ao ter esse comportamento, né, você esvazia o seu orgulho, você esvazia o seu egoísmo, perde força. E como Pedro nos ensina, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, meus irmãos, o processo é simples, é amar. Amar a todos, querer o bem de todos, ser indulgente com todos, perdoar todos. Porque deste modo, nós combatemos nossas mazelas. Deste modo, nós combatemos as nossas sombras. Não se combate as sombras no sentido de tentar educá-la, no sentido de tentar matá-la, entre aspas. Esse foi um equívoco que o padre Marcelo Rossi testemunhou no programa do Danilo Gentili. Tá? Depois joga no YouTube, está lá, quando ele ficou em depressão. Só depois que ele entendeu que estava atacando, estava combatendo de modo equivocado as suas sombras, é que ele partiu para o bom combate, como nos ensina Paulo de Tarso. O que é um bom combate? É exatamente ter um comportamento contrário às suas sombras. Lembra? Quando você traz a luz, as trevas somem. Então, o que a gente precisa fazer? Acender a nossa luz. Acender a nossa luz da benevolência, ser bom para com todos. Acender a nossa luz da indulgência. Acender a luz do perdão. Perfeito? E também do assistencialismo, ajudar os menos favorecidos em todas as condições de aflição. Então, na hora que a gente acende, na hora que a gente dá luz para o amor, as nossas sombras esvaziam. Então, meus irmãos, não é o combate, como equivocadamente o padre Marcelo Rossi, durante um tempo, estava tentando fazer. É o bom combate, como nos ensina Paulo de Tarso. É o bom combate. O que é o bom combate? Praticar o amor, praticar a indulgência, praticar o perdão, praticar a benevolência, praticar a caridade. É o bom combate. Neste bom combate, nos ensina Pedro, o amor cobre uma multidão de pecados. Consegue perceber como você vai fazer sua reforma íntima? Não tem mistério. Não tem mistério. É praticando o amor. Jesus nos ensina isso. Se der um tapa na face, ofereça outra. E ter pena não é uma boa palavra, né? Você ter compaixão com aquele que está te dando uma tapa. Poxa, está tão equivocado, aí você pá, né? Aí você oferece a outra. Você não vai revidar, não vai ter vingancinha, não vai querer ficar com mimimi, picuinha, perseguiçãozinha. Percebe? Que isso só alimenta as suas sombras. Tá? Então, meus irmãos, é preferível, né? É preferível perder as mãos do que usá-las para praticar o mal, como Jesus já nos ensinou. Tá? Então, cuidado com a prática do mal, com a prática das sombras. Tá? Bem-aventurados pacíficos. Bem-aventurados os pacíficos. Ok? Seguindo. Para a gente não sair muito aqui da nossos livros, né? Nós temos, então, nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem do mal. Todavia, no instante de julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos transviados, dos seus filhos equivocados, tá? Então, não é você que vai julgar o irmão, não é você que vai condenar o irmão,
Não é você que vai ficar perseguindo o irmãozinho, né? Ah, ele cometeu aquele erro, vou ficar perseguindo ele. Não, entrega a Deus. É Deus que vai fazer o processo. É Deus que tem autoridade para julgar, para condenar, tá? Para dar àquele irmão, àquele espírito, a prova, a expiação necessária para que se reabilite. Porque Deus também não quer a condenação do pecador. Deus quer que ele se reabilite. Tá? Então, ele está equivocado, Deus vai dar para ele, né, o remédio necessário para ele se reabilitar. Porque Deus também não quer. Se Deus também não quer a condenação dele, não é você que vai querer. Percebe? Não é você. Não sou eu. Então, entreguemos a Deus. Que Deus, então, vai decidir, né, qual o melhor caminho para aquele irmão que está equivocado. Tenhamos compaixão por aquele que nos agride. Se a pessoa está mentindo, está criando calúnia contra você, lembre do ensinamento de Jesus, não é isso? Orai por aquele que vos caluniam, né? Amai os inimigos. Olha que Jesus ensina, amai os inimigos e orai por aquele que vos caluniam. Amar o inimigo, tá? Dessa forma você combate, o bom combate. E outra coisa, aquele ser humano que está tentando te fazer mal, ele pode estar, na realidade, te testando a sua sombra. Será que você vai ficar nervosinho, chateadinho? Ele está testando a sua sombra. E aí é esse momento que você precisa vigiar, né, para poder, então, praticar o bom combate. Perfeito? Seguindo. Vamos lá. No próximo livro, Vivendo o Evangelho, volume 2, pelo Espírito André Luiz, nós temos: segue, pois, teu caminho, com a paz no coração, e não condenes o parceiro que faliu, porque ninguém na trajetória evolutiva está livre das armadilhas do engano. Perdoa a ofensa, esquece a agressão, persevera na estrada do bem e confia-te à bondade divina. Entretanto, se lembranças impregnadas, né, de ressentimento te levarem à revolta e à condenação, lembra-te da advertência de Jesus. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Perfeito? Então, meus irmãos, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Porque é preferível perder as mãos do que usá-las para praticar o mal. Porque se nós somos espíritos, como assim, Rivaldo? Você está falando é preferível perder a mão? Quem entenda, meus irmãos, nós somos espíritos. Isso aqui é uma roupa de carne. Nós somos eternos. Nós fomos criados para ser eterno. Se você pratica a maldade, essa maldade vai estar contigo na eternidade. Esse corpo não. Esse corpo é mais um corpo de milhares outros que tive. Então é preferível eu perder as mãos do que praticar a maldade utilizando-as, tá? Seguindo. Próximo livro, Explanações dos Espíritos, Allan Kardec, de Antônio Pimentel Francisco, nós temos: assentou Allan Kardec que se a ordem social colocou os homens sob a sua dependência, deve-se tratá-los com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral e não para esmagar o seu orgulho. Então, o que é que Kardec está dizendo aqui? Se você tem pessoas que trabalham contigo, em que você tem uma certa autoridade com elas, porque são seus subordinados, né, como trabalhadores, você deve usar essa autoridade para erguer a moral desses trabalhadores e não utilizar a sua autoridade para impor desejos, impor vontade, impor o seu orgulho, tá? Seguindo. Ressalta que o autêntico homem de bem é indulgente para com as fraquezas dos outros, pois sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Lembra? Pai, perdoa os nossos pecados, né? As nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido.
E se recorda dessas palavras de Cristo, que aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, enfatiza Kardec que o genuíno homem de bem não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para se lembrar apenas dos benefícios, pois sabe que lhe será perdoado, assim como ele tiver perdoado. Salienta que ele respeita, enfim, no seu semelhante, todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que respeitasse os seus. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 918. No próximo, o Clarim, que é um jornal, né, de divulgação da doutrina espírita, tá? Março de 2022, número 8. Então, nós temos. A maioria de nós tem consciência de que somos todos, sem exceção, seres imperfeitos. Todos. O padre, o bispo, o papa, tá? O pastor, o presidente da casa espírita. Meu irmão, está encarnado, é um espírito que precisa evoluir. Tá? Vamos lá. Os ditados populares demonstram bem isto, com as frases como ninguém é perfeito e errar é humano. E também popular recomendação de Jesus. Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Essas frases, usadas no cotidiano, nos lembram de que todos possuímos defeitos, mas não são suficientes para esclarecer exatamente o quanto nós somos imperfeitos, quanto defeitos possuímos e quanto erramos. Nossa consciência egoísta nos leva, muitas vezes, à conclusão de que eu sou um ser com muitas qualidades e poucos defeitos. Né? Eu, né? Defeito é no outro, não em mim. Afinal, os defeitos dos outros estão sempre me incomodando. E ao mesmo tempo em que não me sinto muito incomodado com meus próprios defeitos. Meus irmãos, vou dar uma deixa aqui para vocês. Se algum defeito do colega, né, do amigo, do irmão, do parente, está te incomodando, é porque tem essa sombra dentro da gente. Senão não estaria. Senão você perdoaria sem muito estardalhaço. Se aquilo está te incomodando, está te machucando, está te incomodando mesmo, é porque essa sombra está dentro de você. Então é muito difícil a gente olhar para dentro da gente e reconhecer nossas sombras. Então você usa esse atalho. Se o outro, o irmão, praticar algo e esse algo te incomoda, é porque você tem essa sombra, tem esse equívoco que foi construído em vidas passadas. Não necessariamente foi construído nessa vida. A pessoa é muito sensual, usa isso de modo, né, maldoso, digamos assim. E se você se incomoda, é porque você tem uma personalidade, teve uma vida passada com essa característica. Então, entenda, isso é um gatilho fantástico para você identificar suas mazelas. Aquilo que incomoda no outro, né, que você se incomoda no outro, é exatamente o que está dentro de você. É um espelho, tá? Então é fácil você identificar. É só observar aquilo que te incomoda que está no outro. Perfeito? Seguindo. Se é que possuo algum, né? Penso, egoísta que sou. Por esse motivo, a tendência natural de enxergarmos com mais facilidade os defeitos no próximo é que Jesus deixou claro em sua doutrina que somente devemos pedir a Deus, ou somente é justo pedir a Deus o perdão na nossa medida em que temos perdoado. Então, Jesus nos ensina na própria oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, é idêntico, tá? Se você perdoa as falhas alheias, se você é indulgente né, com as falhas alheias, desse mesmo modo, você será perdoado. E desse mesmo modo, Jesus, Deus, vai ser indulgente para contigo, tá? Talvez para lembrarmos de que não somos melhores que a média. E se possuímos
muitas qualidades das quais nos lembramos sempre, possuímos também, quase sempre, proporcionais defeitos. Então, no próximo livro, Vivendo o Evangelho, quando Deus começa a nos moldar a sua imagem, de Daniel Simon Celos. Vamos lá. Um pouco d'água. Jesus, o justo juiz, sentencia: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquela mulher estava no centro do tribunal. Naquele momento, ela não é tirada do centro. Então, Jesus não tirou aquela mulher do centro do tribunal. Ah, vou te perdoar, vai embora. Não. Jesus não fez isso. Jesus coloca todos no centro do tribunal. Olha que interessante. Olha como Jesus é inteligente, né? Ele poderia ter liberado aquela mulher, com a autoridade que estava naquele grupo, já que os fariseus trouxeram aquela mulher para ele decidir. Ele poderia ter liberado ela. Não, ele não liberou. Ele trouxe todos para o centro do tribunal. Todos estavam ali sendo julgados. Não somente ela. Quando ele fala, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Todos mereciam a condenação, não somente ela. Não havia ninguém ali que não fosse justo. Não havia ninguém melhor que ela. Apenas com histórias diferentes, com equívocos diferentes. Percebe? Aqueles homens, ao serem confrontados e colocados de frente com seus pecados, começam, desde os mais velhos até os mais novos, a soltar as pedras. Jesus olha para ela e pergunta: onde estão os teus acusadores? Não estão mais aqui, Senhor, ela responde. Jesus então dá a sentença final: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Tá? Talvez esperássemos que ela passasse uma lição de moral. Jesus não deu lição de moral para ela, deu? Ah, você fez isso. Ah, não. Vá e não peques mais. Talvez, né, que mostrasse que ela devia ter, não devia ter errado, devia ter feito aquilo, dar conselho. É o que nós fazemos, né? A gente dá conselho, como se fôssemos superior. Na hora que você coloca dando conselho para alguém, você se coloca na condição superior. Percebe? Jesus não diz nada, além de eu te perdoo, né? Te dou uma nova chance. Vou te dar uma nova chance, hein? Jesus não fala isso. Uma nova vida, vá e não erre novamente. Tá? No próximo livro, Encontro Marcado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cano Xavier, nós temos: não podemos medir a nossa capacidade de resistência no lugar do companheiro em crise, e por isso é aconselhável caminhar com a misericórdia em quaisquer situações. Então é muito fácil você se comparar ao outro, você está numa outra situação, né? O outro está numa situação diferente, está em condições de crise, e você quer se comparar ao outro em medidas diferentes, em percepções diferentes, o outro teve experiências diferentes, tá? Então, meus irmãos, cuidado com o julgamento. A gente precisa praticar indulgência. Se alguém caiu em desvalimento ou desceu à loucura, em assunto do coração, misericórdia para ele. Em todas as questões do sexo transviado, usa a misericórdia por base de qualquer recuperação, né? Ele está falando aqui na questão da sexualidade, né? Ou da sensualidade. Quando a pessoa começa a praticar exageros, é porque ela está em equívoco. E você que está julgando é porque você está numa situação diferente, tá? A gente precisa ser indulgente para com aqueles que estão equivocados. Recordemos Jesus: aquele de nós que jamais tem errado, em nome do amor, seja em pensamento ou em palavra, atitude ou ação, que atire a primeira pedra. No próximo livro, Máximas de André Luiz, de Wagner Freitas Correia, nós temos:
Se já nos sentimos capazes de agir da forma cristã, não desejando o mal e praticando com toda renúncia o bem ao nosso alcance, temos que ter a humildade suficiente para saber que ainda existem inúmeros irmãos cientes, ainda presos nos instintos inferiores. Perdoa-los e busca compreendê-los, não condená-los, não julgá-los, ajudando e agindo com amor no coração, já que, segundo o ensinamento de Jesus, aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. E como um dia já obrigamos aos outros a suportarem nossas atrocidades, nada mais justo que agora façamos o mesmo por nossos irmãos do caminho. Então, outros no passado, em outras vidas passadas, tiveram que, suportar, aceitar os nossos equívocos. Façamos o mesmo com nossos irmãos equivocados de hoje, tá? Amar e perdoar, servir e ensinar, para que um dia todos nós estejamos no mesmo caminho, em busca da tão almejada e ainda tão distante perfeição. Então, meus irmãos, para finalizar o estudo de hoje, eu vou lembrar, eu sei que eu já falei isso no início, mas eu vou lembrar, da passagem em que Dalai Lama, teve que fugir do Tibete quando a China invadiu o Tibete. Então, a China invade o Tibete, Dalai Lama ainda é criança, teve que fugir, perfeito? E contou com a ajuda de alguns soldados do Tibete para fugir. Muitos anos depois, algumas décadas depois, o Dalai Lama volta para o Tibete e reencontra algum desses soldados, que agora são ex-soldados, já aposentados. E aí, Dalai Lama conversa com um deles e pergunta: qual foi o momento mais difícil que ele passou quando teve que ajudar o Dalai Lama a fugir do Tibete, quando a China estava invadindo o Tibete? E um dos soldados falou o seguinte: o momento mais difícil foi ter compaixão com os chineses quando estava sendo torturado. Olha como isso é bonito, olha como isso é profundo. Ter compaixão pelo inimigo, sabendo que é preferível perder as mãos do que praticar maldade com ela. Ter compaixão, ser bom para com o inimigo, amar o inimigo. Percebe? Ser indulgente para com o inimigo, sabendo que aquele que estava o torturando iria carregar isso por toda a eternidade. No máximo, você vai perder essa roupa de carne, porque você, meu irmão, é um espírito. Quando você entende que você é um espírito, que você tem vida eterna, que isso aqui é apenas uma roupa, é preferível perder as mãos do que praticar maldade com ela. Tá certo? Então, não julguemos ninguém. Sejamos tolerantes com as falhas. Perdoemos os erros alheios. Tá? Porque é preferível você perdoar o erro alheio do que você cometer esse erro. Percebe? Meus irmãos, muito obrigado por tudo. Tá? Agradeço imensamente por ter assistido esse vídeo. Tá bom? Até o próximo estudo da doutrina espírita. Um abraço, pessoal.